Olá, uma boa terça-feira a você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. No ar, mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. Hoje voltamos a falar de evangelização. E uma das ferramentas fundamentais para se evangelizar é você levar a palavra de Deus aos locais onde a igreja não consegue ir. Como assim? A palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Onde Deus deixou registrado tudo aquilo que Deus queria passar para nós. Na Bíblia Sagrada. E levar a Bíblia aos locais mais inusitados. Esta é a missão dos Gideões Internacionais. Você conhece os Gideões? Não? Conhecerá a partir de agora. Meu convidado, Manuel Lino, um Gideão internacional. Obrigado pela sua vinda aqui à TV Primavera. O prazer é nosso, irmão Bebel. Uma alegria estar aqui e falar desse ministério maravilhoso que hoje está disseminado no mundo inteiro. É uma religião? Não, absolutamente não é uma religião. Não? Porque o que nós entregamos é a Bíblia e não se trata de religião. É uma seita, então? Absolutamente. É uma organização indenominacional de homens e mulheres pertencentes às mais diversas denominações mundiais e que juntos levam a palavra de Deus em vários lugares onde a pessoa ou a igreja não consegue ir, como você muito bem falou no começo. Bom, os Gideões Internacionais, ou seja, já deu aí uma explanada. Homens e mulheres, é um casal. Exatamente. Eles, para participar dos Gideões, o que precisa ser? Precisa ser membro efetivo de uma igreja. Uma igreja protestante. Isso, evangélica protestante. Estar em plena comunhão e ser aprovado pelo pastor dele. Ah, o pastor precisa? Obrigatoriamente. Ah, sim. Nenhum Gideão no mundo pode ingressar na nossa associação sem a aprovação do seu pastor. Por que essa preocupação? Não é a intenção tirar um membro da igreja, ele vai continuar congregando lá na igreja dele? Absolutamente não vai tirar, pelo contrário, tem um efeito contrário do que possa se imaginar. Como assim? Ele se torna muito mais eficiente na igreja. Por que ele se torna mais eficiente na igreja? Porque ele começa a ver a necessidade de evangelizar ali fora, que ele não vê dentro da igreja. Então ele se torna muito mais eficiente. Ele vai lá fora, vê o trabalho que tem que realizar, volta para a igreja justamente com essa ideia, com essa chama, com esse ânimo, com esse ímpeto de poder evangelizar. Bom, eu já ouvi várias pessoas falarem assim, eu ainda não encontrei o meu ministério dentro. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, o que eu poderia fazer? Seria esse talvez o ministério desse cidadão? Com certeza. Veja só, esse é uma forma de você cumprir o seu ID. A palavra não diz ide por todo mundo e pregar o evangelho? Está lá em Marcos. Está lá em Marcos. É só você agora se apegar a esse ministério e levar a palavra de Deus. Aonde nós levamos? Em vários lugares. Pois é, quais? Principalmente escolas. Escolas a partir da 4ª série primária nós entregamos, porque temos como foco a criança baseado no que a Bíblia diz. Você tem um exemplo aí para me ver? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for grande não se desviará dele. Mas está lá em Provérbios, né? Provérbios 22:6. Mas essa Bíblia aqui eu já conheço, eu já ganhei na escola. Exatamente. Essa Bíblia que todo mundo, agora o pessoal em casa está se identificando, todo mundo, milhares e milhares de pessoas aqui na nossa região que receberam essa Bíblia, receberam das mãos de um Gideão Internacional. De um Gideão Internacional, obrigatoriamente. Porque nós não nos associamos à igreja. Aquilo que a igreja faz é o trabalho dela. O nosso trabalho é somente distribuir a palavra de Deus. Não levamos o nome de uma denominação, não levamos de um pastor, não levamos nome nenhum. Apenas anunciamos Jesus Cristo através do conhecimento da sua palavra, do Novo Testamento. Lindo, lindo, lindo. E os Gideões Internacionais, eles aqui em Criciúma, em Santa Catarina, onde existem os Gideões Internacionais? Em Santa Catarina existem 30 cidades principais. 30 campos que abrange todo o estado, abrange totalmente. No Brasil, nós somos mais de 10 mil homens e mulheres trabalhando, 10 mil homens e em torno de 8 mil mulheres. No mundo todo, somos hoje 300 mil pessoas fazendo esse trabalho diuturnamente. Ou seja, entregando um exemplar como esse a cada segundo, perdão. A cada segundo? Não,
A cada segundo nós entregamos 2,68 Novos Testamentos no mundo inteiro. A cada batida do meu coração? A cada batida do seu coração, 2,6, quase 2,7 Novos Testamentos é distribuído. E é no mundo todo? No mundo todo. São quantas Bíblias distribuídas? 200 países hoje nós já alcançamos, né? Em 196 idiomas, é uma coisa extraordinária. Impressionante. Né? Impressionante. E estamos já formados há 116 anos, isso começou em 1 de julho de 1899, e ao longo dos anos nós temos feito isso, entregue, né, nesses lugares. Nós atingimos agora, dia 28 de abril, a marca de 2 bilhões de Novos Testamentos. Uau! 2 bilhões de Novos Testamentos. E uma coisa muito importante a ser dita, nos primeiros 101 anos, nós levamos 101 anos para distribuir 1 bilhão. Nos últimos 14 anos, distribuímos o 2º bilhão de Novos Testamentos. Ou seja, isso em virtude do aumento de membros no ministério, é isso? Aumento de membro, a facilidade de locomoção, sim, uma série de aspectos, e a necessidade do conhecimento da palavra. E a necessidade também. E nós aqui no Brasil, né, estamos há quase 60 anos, ainda não completamos, mas já chegamos à marca de 182 milhões de Novos Testamentos distribuídos. Puxa! Então, e o principal objetivo, além das escolas, nós também vamos hotéis, motéis, albergues, asilos. Nós vamos também um trabalho assim magnífico que é feito, são as esposas dos Gideões, elas são chamadas de auxiliares. Então elas, além de ter o ministério da oração dentro do nosso ministério, elas também fazem uma distribuição de um Novo Testamento como esse, só que capa branca, na área de saúde. Ou seja, os médicos, os consultórios, gabinetes dentários. Esse aí é um trabalho que é feito por pelas nossas esposas. Bom, o senhor disse que os Gideões Internacionais estão distribuídos pelo mundo todo. Mundo todo. Aqui no Brasil é fácil entregar a Bíblia, mas e nos países em que tem mais dificuldade, como é que funciona? Também se entrega. Por exemplo, até pouco tempo, aqui no Brasil, inclusive, nós entregávamos dentro da sala de aula. Certo. Muitos lugares hoje não tem permitido, mas ainda fazemos. Quando isso não é permitido, a gente faz na rua. Na porta? Na porta da escola. Na porta da escola. Mas qual é o problema de entregar uma Bíblia na escola? Acontece o seguinte, tem pessoas que acham que é uma religião, elas professam uma outra religião e pensam que isso é religião. A Bíblia nunca foi religião. A Bíblia o que ela é? Ela conta a história de Jesus Cristo, desde que ele nasceu, e como viveu, morreu, ressuscitou, e a importância dos ensinamentos que ele deixou. Está tudo contido aqui. Então, todo mundo que se chama cristão precisa conhecer o quê? A história do seu fundador, que é Jesus Cristo. O senhor falou das auxiliares, as esposas dos Gideões, elas participam ativamente do ministério? Sim, totalmente. Porque esse é um ministério de casal, não é um ministério de homens. O solteiro não pode participar, então? O solteiro pode. Como? Pode. Se ele tiver 21 anos, perdão, a partir de 21 anos ele pode fazer parte, como solteiro. Aí, infelizmente, a mulher sozinha, não, porque ela é chamada de auxiliar, então ela não tem um esposo para ser o auxiliar dele. Certo. Então, o homem solteiro pode, até porque quando começou só com os homens. As mulheres vieram a fazer parte posteriormente. Mas hoje, nós priorizamos, sempre quando nós convidamos e queremos, se nós hoje te fizer o convite, esse convite será extensivo à sua esposa também. Claro. Não somente ao Gideão. E aqui os Gideões, eles só se reúnem para distribuir Bíblia, se reúnem para orar? Como é que funciona a rotina de um Gideão? Veja, nós fazemos o seguinte, semanalmente nós nos reunimos num local especial, não é numa igreja para evitar proselitismo. Nós nos reunimos numa sede que nós temos, muito gentilmente cedida por um Gideão, e ali semanalmente nós oramos pelo ministério, especificamente mais pelo ministério e alguma necessidade particular de membros, né, da sua família. E ali também fazemos o planejamento de distribuição de Bíblias naquele dia. É um negócio organizado, não é a esmo assim? Não é a esmo. Nós temos, por exemplo, um secretário que cuida apenas do agendamento de distribuições que serão feitas durante a semana ou durante o mês. Certo. E é uma diretoria constituída, então? Sim, há uma diretoria em todos os lugares. É chamado de campo. O ministério, em cada cidade, ele é chamado de campo. E ele é constituído de um presidente, vice, capelão, que o capelão é o que preza pelas condições
dos gideões, dos membros, né, da parte espiritual dos membros, e é o que dirige a reunião de oração. Então nós temos todo um trabalho e todo um planejamento que é feito para fazer esse ministério. Há quanto tempo o senhor é gideão? Eu sou há 27 anos, vou completar agora dia 31 de outubro, próxima segunda-feira. E o que o senhor se sente? Como é que o senhor se sente sendo um gideão? Eu me sinto a pessoa mais realizada do mundo. Eu acho que eu nunca fiz nada tão maravilhoso, algo tão empolgante, algo tão assim que dá aquela satisfação interior do que isso. Todos nós passamos por dificuldades, problemas, situações, mas o que se mantém é essa chama acesa de continuar sendo gideão, o que eu faço isso há 27 anos. Bom, e sair distribuindo Bíblia, então, se transformou num prazer. Prazer e um privilégio, né? Na verdade, foi um grande privilégio, porque os anjos anelaram fazer essa obra, né? Chegaram para Deus e disseram que nós queríamos distribuir, e Deus disse, não, isso é o homem que tá feito. Então, quer dizer, os anjos quiseram fazer algo que Deus não permitiu e deu para mim. Então, é um privilégio que eu tenho da parte de Deus. E como é que é o relacionamento dos gideões nesses encontros que vocês fazem? Ah, é maravilhoso, é fantástico, é uma graça só. É uma alegria, passa uma semana só e a gente está morrendo de saudade, porque nós estamos imbuídos com o mesmo objetivo, de levar a palavra de Deus àqueles que não a conhecem. Assim como um dia também nós não conhecíamos e viemos a conhecer, hoje queremos ter o prazer de que todas as pessoas a quem nós levamos possam conhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém. Já recebeu uma dessa aqui, né? Você está se identificando. São Gideões Internacionais. Representante do campo aqui de Criciúma, Manuel Lino é o meu convidado de hoje. Nós explanamos um pouquinho sobre o que é ser gideão. Agora eu quero ir para a prática, eu quero saber se nós temos resultados práticos em entregar essa Bíblia aqui em escolas, hotéis, motéis também o senhor disse, né? Motéis, enfim. Daqui a pouco nós voltaremos com o segundo bloco do programa e inclusive com testemunhos aqui o senhor Manuel vai contar para a gente. Voltaremos daqui a pouco. Estamos de volta com Sala de Entrevistas. Hoje estamos falando sobre os Gideões Internacionais do Brasil. Manuel Lino é o meu convidado, ele que é um gideão. Ô, irmão Manuel, o senhor disse que está há quase 30 anos, 3 décadas aí nos Gideões. Já viu muita alma se rendendo a Cristo através da distribuição desse livrinho? Ah, com certeza. Nós temos até uma miscelânea de testemunhos, vários tópicos de pessoas que se converteram no hospital, outros porque ganharam na escola, outros assim, numa viagem alguém ofereceu, outro no hotel, outro no motel, entende? Então eu tenho assim um testemunho que há muitos anos eu conheço. Eu acho que desde quando eu comecei no Ministério Gideônico, e que eu não esqueço pelo fato dele ser tão marcante, tão empolgante, e se você permitir, rapidamente eu conto. Fique à vontade. É um fato, você sabe que em toda cidade pequena, interiorana, sempre tem uma pessoa, tem uma moça muito bonita, e também tem sempre um homem que tem maiores posses, mais abastado. Certo. Isso é uma coisa normal, mesmo em cidades pequenas. E esse homem tentou ter um caso com essa menina e não conseguiu. E o que ele fez? Ele contratou uma aliciadora para que pudesse marcar um encontro com aquela moça. De tanto ela insistir, ela concordou e marcaram num determinado motel. Ela foi antecipadamente e quando chegou lá, abriu a gaveta do criado mudo e tinha um Novo Testamento que é um pouquinho maior que esse, mas é o mesmo, tem tudo igual, só ele é um pouco maior porque é próprio para esse tipo de estabelecimento. E aí ela começou a ler e estava tão envolvida naquela leitura, tão compenetrada, de uma forma assim que alguém bateu na porta, ela disse automaticamente, entra. E quem que entrou? Entrou aquele homem. E aquele homem, quando viu o fato, né, que ela estava fazendo ali, lendo aquela Bíblia, ele ficou furioso, andando de um lado para o outro no quarto,
e de repente ele dá um grito e diz, saia daqui, vai embora. Assim, mas a todo pulmão. E ela saiu como se de um transe e levantou, colocou aquela bolsa, aquele Novo Testamento na sua bolsa, foi para casa já chorando, desesperada, encontrou o pai dela na sala de estar e abraçou o pai e disse, pai, por causa desse livro hoje, a sua filha deixa de ser uma prostituta. Meu Deus. Pai e filho se abraçaram, choraram, dobraram o joelho, ali naquele mesmo momento aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, e o próprio pai contava isso, esse testemunho, numa convenção que tivemos em Belo Horizonte, já como pastor nessa época. Pastor? Já era pastor. Ou seja, um livro que a filha levou para casa, foi um livramento tremendo, né? Foi. E acabou convertendo a família inteira. A família inteira, exatamente. Que coisa fantástica. Coisas fantásticas. Por exemplo, eu poderia contar de um outro fato que um casal estava com uma criança na UTI, recém-nascida, e o esposo da mãe da criança saiu e quando voltou viu que ela estava lendo o Novo Testamento, que os gideões tinham colocado no hospital. E ao ver aquilo ele pegou e disse assim, se isso é coisa de crente, joga fora. Agora! Mas assim, também daquela forma, né? Irado. Iradíssimo. E ela também, da mesma forma, pegou aquele livro, guardou, levou para casa. Passado um tempo, depois que retornaram, ele estava com uma dificuldade lá de trabalho e dentro de casa, andando para um lado para o outro, que ele encontra esse livro. E ele acabou buscando esse livro, começou a ler, aceitou Jesus Cristo também, através da leitura, e hoje o Nelson de Oliveira, ele é pastor da Assembleia de Deus em Jaú, São Paulo. Converteu também. Aquele também. Que não queria saber de coisa de crente. Absolutamente. Coisa de crente joga fora. E eu fico imaginando quantos testemunhos como esses têm espalhados pelo mundo todo, né? Milhares e milhares e milhares. Milhares. Agora, nada é de graça, né? E o seu Manuel, uma Bíblia dessa aqui, vocês não confeccionam, não imprimem de graça, né? Não. Naturalmente tudo tem um custo, só que o custo dela realmente, monetariamente falando, ela é muito baixo, mas tem um custo. Ela hoje custa R$ 2,50 um Novo Testamento como esse, para nós mandarmos imprimir. Pela quantidade que é feita, pelo volume de Novos Testamentos, que são mais de 80 milhões de Novos Testamentos impressos a cada ano, inclusive na língua portuguesa, são todos esses idiomas que eu falei antes, né? Inclusive o português, e que vem para nós dos Estados Unidos de uma gráfica que lá confecciona esses Novos Testamentos. Mas o custo dele é de R$ 2,50 e ele é bancado, né, pelas igrejas que são nossas parceiras, e é por isso que agora você perguntou, mas por que o pastor quem fazia? Porque o pastor é o nosso principal aliado nesse ministério. A maior aliança que nós temos são com as igrejas evangélicas, e os pastores que fazem, nos permite ir lá para fazer 3 coisas, que é pedir oração, buscar novos membros e pegar uma oferta para que esses Novos Testamentos sejam editados. Vocês marcam visitas nas igrejas? Marcamos. Então. E aí vocês vão até lá. Isso. E através das ofertas dos irmãos que estão nas igrejas, vocês mandam tudo é revertido para o Novo Testamento. Tudo. Qualquer que seja o valor que nós juntarmos para o fundo bíblico, como é chamado, ele vai integralmente. Sequer o valor de um selo é tirado para postar uma carta. Quando isso tem que ser feito, o Gideão que paga, é o Gideão que contribui, é o Gideão que realmente faz isso aí. E nós pagamos uma anuidade, onde aqueles serviços administrativos, como todo lugar, essa TV tem problemas, a administração dela precisa de recursos para pagar funcionário, manutenção, limpeza e tudo mais. Os Gideões da mesma forma. Então, nós, para sermos Gideões, a vantagem nossa, ou a maravilha do fato é que nós pagamos para isso. Nós pagamos uma anuidade que é revertida justamente para poder cobrir esses gastos administrativos. Gideão não é remunerado? Não, ele paga. Ele paga. É o contrário, ele paga para fazer parte. Então, por exemplo, o cidadão que quer ser Gideão, ele vai pagar uma anuidade. Vai pagar uma anuidade. E aí pode participar das atividades normalmente. Aí ele participa das anuidades. É a única coisa obrigatória no nosso ministério. O resto tudo é voluntário.
você é voluntário para ir fazer uma visita a uma igreja, fazer uma distribuição, você é voluntário para ir na reunião de oração, tudo é uma questão voluntária. Ninguém lhe cobra nada para fazer isso aí. Aí, se hoje você for ser gideão, nós não vamos te cobrar, você não participou da reunião a semana, por quê? Ou vamos te ligar? Não existe isso. Marcamos uma visita a uma escola e a pessoa não foi. Problema dele, nós não podemos estar cobrando, é voluntário. Uhum. O voluntário é dono da vontade dele. Se bem que a gente entende o seguinte, que antes, mas acima de tudo, eu sou voluntário, mas em primeiro lugar eu sou servo. Se eu sou servo, eu tenho que então realmente cumprir com o meu ID. Uhum. E como servo eu tenho que cumprir, mas você não é obrigado. Então a única obrigatoriedade é que você pague uma anuidade para fazer parte desse ministério. Essa não tem como, é obrigado. Pois é, quem é o presidente do campo de Criciúma? O atual presidente é o nosso querido irmão Aparício Zeferino. O Aparício Zeferino, irmão Aparício. Exato. Bom, essa diretoria dos Gideões ela é eleita anualmente? Anualmente. Aí vocês se reúnem, é uma eleição, é por vontade, aclamação, como é que funciona? Pode ser, por voto secreto, por aclamação, tanto faz. Depende do que os irmãos querem na hora. Nunca deu briga? Não, absolutamente. Esse é um ministério que não tem racha, por isso que ele existe há 116 anos. Aqui em Criciúma são quantos membros mesmo? Aqui nós hoje temos a graça de ter 28 membros, 28 casais. Quer dizer, não é casais porque, infelizmente, há 2 anos atrás nós perdemos uma irmã, que ela faleceu, certo. Mas todos os outros, as esposas fazem parte. E nesse caso o viúvo continua? O marido continua na... A viúva também, se fosse o inverso, sim. Se ela mantiver a anuidade dela paga, ela também continua. Pode participar das atividades? Pode participar. Normalmente. Que legal, interessantíssima a conversa. Eu fiquei sabendo de um japonês carrancudo que deu trabalho antes de morrer. Que história foi essa? Foi um caso seguinte, aconteceu em Florianópolis. Era cabeça dura o japonês. Ele era budista, né? Sim. Ele era budista e estava internado no hospital em Florianópolis. E aquele trabalho que as nossas esposas, chamadas auxiliares, fazem. Então as auxiliares lá de Florianópolis foram no hospital. Certo. E chegaram lá, entregaram um Novo Testamento lá no quarto. Primeiro a gente coloca no criado mudo e depois oferece para a pessoa, né? Para o paciente. Ele disse assim, não, eu não preciso disso porque eu já tenho o Buda. Ela disse, não, mas tudo bem, o senhor que sabe, eu vou deixar aqui, se por acaso o senhor achar por bem, lê, o senhor lê, se o senhor não achar, deixa aqui que o outro que vier aqui no seu lugar o fará. Aí tá, foram embora, como sempre, nós não contestamos, a pessoa é livre para aceitar ou não. Claro. Né? Não tem essa obrigatoriedade. E aí ele pegou e elas foram embora. E naquela noite aquele japonês, era de raça japonesa, aquele paciente, chamou a enfermeira e pediu um favor a ela. Você, por favor, pode entregar esse Novo Testamento para aquelas senhoras que estiveram aqui? E assim disse, farei. E ele faleceu naquela noite. Puxa vida. Faleceu naquela noite. E aí quando entregaram aquele Novo Testamento de volta para aquelas mulheres, que a moça fez um contato, que sabia como fazê-lo, elas foram lá buscar o Novo Testamento que ele tinha feito. Ele disse assim, vivi a vida toda, né, conhecendo o Buda, mas a minha morte foi com Jesus Cristo. Amém. Então, quer dizer, foi algo assim tremendo. Ele deixou registrado isso na Bíblia? Deixou registrado na Bíblia. Eu vivi toda a vida em companhia de Jesus, mas morro com Jesus. Com Buda? Vivi a vida toda com Buda, mas morro com Jesus. Glória a Deus, que é o mais importante, né? O mais importante foi isso. Legal. Bom, Manuel, se eu tivesse mais tempo, eu levaria aqui a conversa com o senhor. Eu não sei se tem mais alguma situação relevante que eu não perguntei. O senhor gostaria de explanar aos telespectadores? Não, sim, dizer a todos os telespectadores, a você, Bebel, primeiro, do prazer e da alegria de estar aqui. Segundo, dizer que esse ministério é um ministério de excelência. É um ministério que leva a palavra de Deus sem levar nome de igreja, de pastor, ou de padre, ou de líder, ou de qualquer coisa assim. Nós só anunciamos Jesus Cristo através da distribuição gratuita desse Novo Testamento. Que beleza! E vocês fiquem à vontade. E eu faço um apelo aí para vocês, diretoras de escolas, diretores de hospitais, não impeçam. Se os gideões entrem em contato antes, né? Não chega de surpresa jamais. Não. Né? Se os gideões entrarem em contato, deixa os gideões distribuir a Bíblia aí na escola que você dirige, no hospital que você acaba gerindo, né?
no hotel, vai ser muito importante. Lá na eternidade você saberá o retorno de todo esse investimento aqui. Parabéns pelo trabalho e nós como jornalistas às vezes precisamos nos aguentarmos na emoção, né? Porque o pessoal em casa, a gente tem que fazer um papel aqui de jornalista, fazer a pergunta como se não conhecesse o Ministério. Obviamente que eu conheço o Ministério, eu também sou um Gideão e é um grande prazer ter o meu amigo Manuel Lina aqui conosco. Prazer é nosso, muito obrado, que Deus o abençoe e continue nessa luta bacana que você faz. Imagina. E sendo Gideão tão valoroso como você é no nosso meio. Imagina, é uma honra. Tá aqui. Ah, e você? Tá numa igreja evangélica? Tá certinho? Tudo em comunhão na igreja? Venha participar do Ministério dos Gideões. Ó, você vai, se apaixonar. Não vai deixar de congregar na tua igreja, não. Você vai continuar na sua igreja normalmente e você vai se alegrar ainda mais, distribuindo a Bíblia, a palavra de Deus, para aqueles que estão com sede. Sala de Entrevistas volta na semana que vem. Tchau!